Olá, muito boa noite. Entrando no ar o DNA com gente que faz e acontece. Nosso convidado de hoje nasceu em Leopoldina, mas passou a maior parte da infância e adolescência em Inhapi, no interior de Minas Gerais. Morou também em Caratinga e Teófilo Otoni. Aos 17 anos, mudou-se para Belo Horizonte, onde estudou na Escola Técnica Federal e conseguiu seu primeiro emprego, isso na Companhia Telefônica de Minas Gerais. Na juventude, foi militante político durante a ditadura militar. Em meados da década de 70, iniciou-se sua trajetória de sucesso como empresário, criando 2 empresas de telecomunicações. Casados há 43 anos, tem 3 filhos e 5 netos. Em 2008, foi eleito prefeito de Belo Horizonte e reeleito no primeiro turno em 2012. Por repetidas vezes, durante os 8 anos de seu mandato, foi apontado pelo Instituto Datafolha e Ibope como o melhor prefeito do Brasil entre as capitais. Estamos recebendo hoje no DNA o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, e agora pré-candidato ao governo de Minas Gerais. Boa noite, Márcio. Prazer estar aqui. Você que, independente de ser seu admirador, é um amigo como foi de Belo Horizonte. Mas vamos começar pelo DNA, que não começou por Belo Horizonte. Começou, então, por onde? Por Inhapi? Hein? Bem, Paulo Navarro, obrigado por essa oportunidade. Admiro muito o seu trabalho. Obrigado. Realmente você é um daqueles que fazem a identidade da nossa Belo Horizonte, né, que é a síntese da nossa Minas Gerais. Eu nasci em Leopoldina, né? Leopoldina. Meu pai era topógrafo, carioca, veio trabalhar em Minas Gerais em construção de estradas, conheceu a minha mãe professora em Inhapim, casou-se e no final cada irmão ou irmã nasceu ali numa cidade da Rio Bahia, entre Teófilo Otoni e Leopoldina, mas depois ele se estabeleceu em Inhapim, que era a terra da minha mãe, trabalhando para o governo do estado em regularização fundiária. O nome do pai se chamava Reinaldo Lacerda, era carioca. Ele veio, né, do Rio. Nascido no Rio de Janeiro? Nascido no Rio de Janeiro. Você tem um ar meio de gringo assim, mas é herança de onde? Italiano, alemão? Na realidade, eu tenho fotos lá de 3 bisavós, né, homens, todos eles têm olhos claros. É apenas uma coincidência, Paulo. Nos últimos 200 anos só tem brasileiro, viu? Quem que é esse neném? Você não? Esse era o Marcinho, né, como me chamavam quando... Marcinho. Até uns 12 anos. Isso já em Caratinga, em Inhapim? Porque depois você foi para Caratinga, não é isso? A família da minha mãe, parte era de Caratinga, mas eu passei a maior parte realmente da infância e adolescência em Inhapim, onde eu fiz grande parte do chamado primário da época e o ginásio também. Eu fui um moleque do interior, né? Jogava bola, como a maioria dos nossos antepassados, e era um menino que gostava de correr atrás de bola, nadar em rio, caçar passarinho. Isso não pode falar muito atualmente, que politicamente não é correto, né? Isso valeu para Caratinga também? Que Caratinga... Depois você mudou para Caratinga? Não, mudou para Teófilo Otoni, desculpa. Morei para Teófilo Otoni. Eu morei em Teófilo Otoni uns 3 anos, né? E então, assim, eu era um garoto que gostava muito de ler. Era moleque mesmo, bagunceiro e tal. Né? Gostava também, às vezes, de roubar fruta no quintal dos outros, né? Mas quando resolvia estudar, tirava boas notas, era o primeiro da turma. Quando eu queria ser, né? Quando dava vontade. Mas isso nós estamos falando agora do bom aluno, aonde? Em Teófilo Otoni. Na realidade, eu dos 8 anos, né, do primário e ginásio, eu estudei 7 em Inhapim, apenas 1 ano em Teófilo Otoni, no colégio de padre lá. Então, assim, sou como, né, a maioria dos mineiros, garoto do interior, pais funcionários públicos. A Bernadette era mãe, né? Professora. Minha mãe era professora, a mãe dela era professora também, né? Então, eu tenho, muitos primos no Rio, né? Quantos filhos aí, antes dos primos? O meu pai... Quantos irmãos? O meu pai foi casado 2 vezes, né? 6 filhos no primeiro casamento e 5 no segundo.
Você fica nessa escala aí? Eu sou o segundo do segundo casamento, né? Era queridinho, papai e mamãe? Não? Eu era, digamos, eu acho que eu não tinha problema de ser, digamos, ser paparicado, né? Era um lourinho bonitinho e olhos tal, azuis, olhos azuis, tal. No início. Depois eu fiquei zarolho, fiquei estrábico entre os 4 e os 9 anos, 10 anos. Me chamavam de Marcinho Caolho, eu não gostava, partia para cima. Não levava desaforo para casa, não. Eu era brigão. Minha mãe me levou para ser ouvinte, né? Com 6 anos, numa turma de que ela dava aula. Falava, vou levar meu filho, né, informalmente, primeiro ano e tal. No primeiro dia, o menino lá, não sei o que falou comigo, chamou de caolho, qualquer coisa. Eu parti para cima dele, tirei sangue. Era bom de briga? Fiquei só um dia na escola, o dia ouvinte da minha mãe. Né? Mas você era bom de briga? Eu não levava desaforo para casa, não. Hoje eu sou mais calmo. Tal. Então, ok. Tá tranquilo, tranquilo. Vem cá, aí aos 17 anos, né, você veio para Belo Horizonte e teve seu... concluiu os estudos lá e veio para Belo Horizonte? Ainda em Apim, eu tinha um lado ali, vamos dizer assim, meu lado empreendedor. Eu gostava muito de entrar nas oficinas e pedir para ajudar a ver como é que aquilo funcionava. Oficinas de quê? Mecânica, carpintaria, relojaria, posto de gasolina, se me deixava abastecer o carro de alguém, aquilo para mim era uma realização e tal. Ficava fuçando em obra, ver o povo assentando tijolo, aquilo me estimulava muito. E isso aí deu para esboçar já, pelo menos na sua cabeça, o que você estava vendo no seu futuro profissional? Não? Eu gostava muito de ciência, de coisas, ciência ligada à natureza. E fui presidente de grêmio também no ginásio, gostava de organizar festa, né, fazia bailes, etc. E fui para, assim... Isso antes de chegar em Belo Horizonte? Antes de chegar em Belo Horizonte. Joguei no juvenil do Botafogo, de Inhapim, era um lateral esforçado. De vez em quando me escalavam, então, mas era o primeiro que acordava para ir nos treinos, viu? Bacana. E eu ia acordar o povo de casa em casa para treinar às 6 horas da manhã. É o capitão. E 17 anos, Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, fiz teste para o colégio estadual, fiz também para a Escola Técnica Federal, passei nos dois, passei bem. E preferi a escola técnica, né, para ter um emprego depois. Então, fiquei 3 anos ali na Nova Suíça, estudando, morava na própria escola. Mas aí já tinha o veio aí Olha, no primeiro ano... Do que você realmente ia ser? Veja, eu estudava eletrotécnica, né? Eu queria trabalhar em indústria, trabalhar na parte de eletricidade. Mas no primeiro ano já virei diretor cultural do Grêmio da Escola Técnica. Me filiei a movimentos de esquerda, já em 63, né, antes do golpe militar, foi em 64. Fui para Recife, aliás, para Fortaleza, participar de congresso estudantil no meu primeiro ano de Belo Horizonte. Então, eu já tinha ali eu gostava de discutir política, a situação da economia do país, eu sempre tive esse veio aí da política. E aí que veio aquele fadado... Você foi preso, foi torturado. Pois é, eu fiz CPOR. Você entrou com 17, você estava com quantos anos? Então? Eu estou com 71 anos. Não, lá. Bom, eu fiz CPOR, né? No ano de 66 e 67 entrei na Faculdade de Ciências Econômicas. Aí que veio a confusão. Para estudar administração. Fui preso em 69, atuando em movimentos contrários ao regime militar. Mas ferrenho? Como é que era? Não, eu estava disposto a fazer política contra a ditadura, né, naquele processo. Mas o que você acha que te levou realmente a ser preso? Alguma atitude mais radical? Não, ali eu participava de um movimento que defendia a violência contra o regime militar. Né? E então fui preso, muita gente foi presa naquela época. Mas por que você ficou quantos anos preso? Eu fiquei mais de 3 anos. Mas por conta disso? Por conta disso. A maior parte do tempo em Juiz de Fora, né? Mas por alguma coisa específica ou pela militância só? Foram vários processos que eu tive, né? Vários processos. E saí em liberdade condicional
Tá. O que essa experiência, bom, independente desse capítulo, né? Enfim, deixa para lá. O que você tirou disso aí? O que você extraiu dele? Olha, o seu desenvolvimento. Bom, eu era muito jovem, né? Era apenas, não tinha uma formação política sólida. Era um jovem que não gostava de injustiça, não gostava de autoritarismo. E foi um processo duro, realmente, muito duro, muito sofrido, mas foi um aprendizado, né, digamos assim... Do seu desenvolvimento? Um desenvolvimento mesmo, porque passado o período mais duro da tranca, eu pude estudar muito, pude ler muito. Então, e me mantendo saudável, fazendo muito exercício, etc., e eu saí de lá uma pessoa, digamos, bem diferente do que entrei, no sentido de ter noção da realidade política, econômica do país e ter um projeto de vida também. Eu tinha um projeto de vida que era voltar a Belo Horizonte e retomar. Voltei para a escola. Aí você, salvo engano, segundo a informação aqui da nossa Fantino, em 70 você iniciou sua vida como empresário. 75. 75, corrigindo. Antes disso, eu trabalhei em empresas de engenharia do setor de telefonia. Entre o período que eu saí da prisão política e virei empresário, eu trabalhei numa empresa de engenharia de telecomunicações. E já tinha voltado a estudar administração de empresas. Então, quando eu fundei a empresa, eu era ainda estudante de administração, apesar de já estar lá com 28 para 29 anos de idade. Duas empresas, qual é o nome da primeira? Era Construtel. É famosa. E paralelo? E uns 2 anos depois, a Batic, que fabricava centrais telefônicas para cidades, né? Que foi um projeto com muita tecnologia. E teve um lado social aí também, que você repartiu aí parte na realidade, assim, eu fui empresário... Dos lucros aí da empresa, como é que foi isso aí? Eu fui empresário, Paulinho, quase 30 anos. No Brasil todo e alguns países da América do Sul. E com muita parceria tecnológica com Estados Unidos, Europa, a Ásia, portanto, viajei também. Fui muito atuante em entidade de classe, tipo FIENG, associações empresariais, etc. Mas depois de um certo tempo, eu resolvi vender as empresas. E fui vendendo aos poucos, mas eu fiz algo que foi bastante marcante na época, que foi distribuir uma boa parte do resultado das vendas para os funcionários. Isso até deu matéria na revista Exame, na época. Se todos fossem iguais a você. Né? E essas pessoas lembram até hoje, muitos deles me chamam para encontros de final de ano e sou tratado como amigo. Esse dezembro mesmo eu estive aqui no Porcão, num encontro com parte da turma que trabalhou comigo. Bacana. Aí veio a política. Como é que você farejou isso, independente dos seus anos aí dourados como atuante político? 2003, está certo aqui? Ó. Não, como empresário, você sabe, a gente, principalmente lidando com a entidade empresarial, você está sempre preocupado com a questão nacional. E eu me aproximei do Ciro Gomes em 2007, de 97 para 98, já na crise do segundo mandato do Fernando Henrique, e eu o ajudei depois na campanha dele a presidente em 2002. Eu fui da coordenação nacional da campanha dele em 2002, você se lembra? E aí ele apoiou Lula no segundo turno, foi nomeado ministro da Integração Nacional e me chamou então para ser secretário executivo do Ministério. Eu fui para Brasília em 2003, fiquei lá mais de 2 anos e meio, indo e voltando para Belo Horizonte. Eu aprendi sobre Brasília, né? Como funcionam os ministérios, Congresso, a Presidência da República, etc. Antes da sequência aqui, o que leva um empresário bem-sucedido a querer se enveredar pelo campo da política, assim? Tem que ter para o seu próprio negócio, ou você já tinha, assim, uma visão mais social da necessidade do seu talento, de você emprestar o seu talento? Aí? Se você é empreendedor e você vê que você como empreendedor e os empreendedores no seu entorno, apesar de todo o esforço, não conseguem fazer tudo que seria possível, né, do ponto de vista de desenvolver os negócios, o país, porque o país funciona mal, então você dá vontade de ajudar para que o país funcione melhor. Foi isso que Basicamente foi isso.
Tá. Eu já tinha veia política, naturalmente, né? Mas... Isso te levou? O que me levou assim, eu quero ajudar a melhorar o país. Aí, Prefeitura de Belo Horizonte, como é que foi esse filme? Antes disso, Paulinho, eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico do governo do Estado, 2007, 2008, antes de ser candidato a prefeito governo de Belo Horizonte. Aécio. Foi um bom governo, um secretariado técnico muito eficaz. A Anastasia era vice-governadora, quem controlava a equipe, etc. E pude ali realizar muito, tive espaço para realizar muito. E aí houve uma conspiração, vamos dizer, do bem, em que Aécio, Pimentel, Ciro Gomes, Eduardo Campos e Lula estavam tramando uma nova configuração política depois do mensalão e resolveram fazer uma experiência em Belo Horizonte. Então não foi algo assim isolado, houve um contexto nacional mais amplo e resolveram fazer um laboratório aqui. E como é que você então viram em mim, digamos, alguém que podia, pelo diálogo que tinha, né, com o lado da esquerda e o lado empresarial, o lado de gestor público, que eu era, né, tendo passado por Brasília, etc., no governo Lula, que eu poderia, então, ser vamos dizer, ajudar a amalgamar essas tendências sociais-democratas, né, que existiam entre os vários partidos. Foi o que levou, então, à minha eleição em 2008. Tá. Eu vou chamar um intervalo comercial, aí tem o segundo mandato e a gente volta já com o nosso DNA, com o nosso Márcio Lacerda. Bem, a gente volta com o programa DNA, que tem como convidado hoje o nosso Márcio Lacerda, ex-prefeito de Belo Horizonte, virtual, mais do que virtual, candidato ao governo de Minas. E eu terminei o primeiro bloco ele falando da sua primeira eleição em Belo Horizonte. A segunda eleição ocorreu como prefeito, foi que ano? Foi em 2012. Né? Tá. Eu ganhei em primeiro turno, né? O principal candidato, a oposição, era Patrus Ananias, né? Um grande brasileiro. E foi realmente uma eleição que demonstrou que a população aprovou, né, a nossa gestão no primeiro mandato. Que diga Datafolha e Ibope, que te apontaram aí como o melhor prefeito, né? O Datafolha e o Ibope fizeram durante vários anos pesquisas sobre a avaliação de prefeito de capitais. Em 5 dos 8 anos de mandato, eu fui apontado por eles como o prefeito mais bem avaliado dentro das capitais, né? Como é que ficou vaidade nisso? Mas não é, muito orgulho? Como é que é? Paulinho, eu sempre fui muito trabalhador no sentido assim, de quando assumir um compromisso, uma responsabilidade, procurar dar o melhor de mim, mas sempre montando boas equipes, né? O segredo é você ter boas equipes e ter feito um planejamento de 20 anos para Belo Horizonte, um planejamento estratégico, e que deu muita disciplina na execução, muito compromisso de todo mundo envolvido. Isso permitiu a cidade avançar em todas as áreas. E você acha que a sua assessoria, está aqui o nosso Regis Souto, grande figura, excelência aqui, todo mundo que a gente conhece, gente boa, te impulsionaram em cima, para você subir no trampolim e aí se arvorar para esse novo capítulo político aí que é ser governador do estado. É por aí? Bem, Paulo, na realidade eu sou filiado ao PSB, né? Há 10 anos me filiei para ser candidato a prefeito de Belo Horizonte e a direção nacional do partido me deu, então, a missão de trabalhar, construir uma pré-candidatura. É o que eu estou fazendo, cumprindo essa missão política. De pré-candidato. De pré-candidatura. Então, desde final de junho, né, estou percorrendo o estado, 110 cidades 110 cidades, né? Um pouco antes, eu percorri o estado também como presidente estadual do PSB e presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Eu fui dirigente da entidade nacional das grandes cidades em 2015, 2016 e início de 2017. Então, além das 110 cidades, eu visitei muitas outras. Está indo. E está sendo uma experiência muito rica. Eu acho que para qualquer mineiro poder visitar todos os cantos do estado, que conhecia ou não conhecia, é uma experiência muito enriquecedora. Independente de Belo Horizonte, você conheceu bem, está conhecendo agora literalmente as Gerais. Eu conheci, né, como empresário. E as Gerais são várias, né? São várias. Isso aqui é um belo país, um grande país.
se fosse um país, seria um país muito respeitado, né? Tá ok, então. E aí, dentro dessa frente nova aí, como é que você... o que falta alcançar? É isso que está faltando na sua vida aí, não? Ou isso aí é mais um degrau na sua escalada aí? Veja bem, eu tenho excelente saúde, né? Tenho muita energia, gosto de trabalhar, tenho muita experiência, sou ficha limpa, né? Não roubei, não deixei roubar na prefeitura. Opa, né? Isso é importante, né? Atualmente. E qualquer que seja seja lá o que aconteça no próximo ano, eu vou continuar voluntário das boas causas, estando ou não estando em um cargo político. Tá. Eu tenho essa vocação, tenho essa missão de vida hoje. Tá. Então, você sabe, eu gostei sempre muito de velejar, velejei Caribe, Mediterrâneo, além, né, do nosso Brasil. Não tem mais veleiro, vendi, né? E as pessoas dizem... Tem escapa do lago de vez em quando? Lá, casa dos filhos lá e tal. A dona Regina, essa mulher que nós não falamos nada dela, ela entra dentro do barco com você? Sempre entrou. Sempre entrou. Sem medo? Sem medo, sem medo. Né? Tá. E umas santas, né? Você não passa antes da Regina, os filhos são quantos? São 3. 3 filhos. 3 filhos, 5 netos. O Tiago, Juliana e Gabriel. Gente boa, todos. Antes da Regina, senão nós vamos apanhar junto aqui. Diz que você foi para Careador, que passou um passarinho aqui, me contou, é verdade isso? Olha, eu a conheci... vamos falar que é lá no interior, olha só, né? Não dá problema. Eu a conheci, eu tinha saído ali da prisão há uns 3 meses. E me casei com ela 8 meses depois. Então, né... Assim, e os outros quase 4 anos antes eu fiquei no estaleiro, né? Fiquei na cerca, como se diz, né? Não é isso? Então, lógico, tive minhas namoradinhas em Belo Horizonte ali, desde que cheguei aqui entre os 17 e os 22 azuis, anos. Né? Então, cabelo claro. Era meio tímido e tal, não era muito avançado, não. Mas, enfim, salve Dona Regina, aí que a gente conhece. Vida que segue aqui. Você é uma pessoa bem-sucedida, né? O que você faz? O que você gosta de fazer? Né? Em 2 pontos aqui. Com o que você gasta dinheiro e o que te dá prazer? Você viaja muito, né, Marco? Eu já viajei muito como empresário, né, em primeiro lugar. Viajei muito como prefeito, até agora, depois de sair da prefeitura, fui convidado, continuo sendo convidado para fazer palestras mundo afora, discutir em seminários sobre experiências de gestão pública em Belo Horizonte. Isso é uma conquista da minha cidade, não é minha. Eu estava em uma universidade americana 1 mês atrás, por exemplo, né? A convite, com tudo pago, etc. Então, eu sempre viajei muito de barco também. Agora, atualmente... Velejava para tudo que é canto aí, ó? Velejei bastante. Veleiro grande, um catamarã de 57 pés, grande, que é uma casa, né? Casona. Mas... eu sempre gostei muito de ler, Paulo Navarro. Ler. O que você gosta de ler? Eu gosto muito de ler sobre ciências, biografias, história, basicamente os grandes movimentos da humanidade, né? Um pouco de filosofia, de sociologia também, economia gosto também. E leio ficção, romances. Eu tenho uma bibliotecazinha, não é muito grande, mas bastante razoável. Quais são as qualidades que você, esquecendo ego à parte, o que você nomearia para a gente aqui? Olha, eu acho que sou trabalhador. Eu gosto de juntar pessoas para realizar projetos. Sempre gostei muito, é o que me realiza realmente. E sentir que tem um conjunto de pessoas do bem dando o melhor de si para entregar alguma coisa para o coletivo. Isso é o que mais me realiza, por isso que eu quis, então, deixar de ser empresário para ir para o serviço público. Né? Eu estou tocando aqui por causa do tempo. Procuro ser uma pessoa franca, leal, honesta e... Tem defeito? Defeito, muitas vezes se queixam que eu fico... às vezes um pouco distante, um pouco calado, interajo pouco, é porque eu sou muito reflexivo, né? Sou muito reflexivo. Tem um defeito também, sou muito econômico em elogios, devia ser mais, reconhecer mais as qualidades dos outros.
Tá, só por ler uma coisinha para dar sequência aí. Você tem netos hoje? São 5. 5 netos. De 1 a 7 anos. 7 anos, tá. Hobbies? Atualmente, meu hobby... Já falou. O quê? É só olha, veleiro? não, eu gosto muito de, além da leitura, conforme te falei, eu gosto muito de cinema, gosto de me exercitar, gosto muito de água, né? Para quem gosta de veleiro. Faz Cooper? Eu tenho uma academia em casa, tenho uma pequena, não é uma sofisticada, tenho uma fisioterapeuta. Você sabe que depois dos 40 não é personal trainer mais, é fisioterapeuta, né? Pode falar Cooper também, que é coisa de velho. Depois a gente muda aqui. Vamos correr aqui, que é a coisa aqui. Vamos aí. Prato preferido? Eu gosto muito de comida mineira, gosto muito de massa, gosto de peixe. O quê? Vinho, uma cachaçinha, cerveja? Todas, Tá. em quantidades pequenas. Tá. Saudade, você tem saudade de quê? Eu tenho saudade de velejar, eu preciso voltar a velejar, pelo menos nesse carnaval desse ano próximo agora. Tá. Estava planejando isso hoje agora. De quê? De dar uma velejada? Alugar um catamarã lá em Angra, passar uns dias lá. Tá. E você me convida, hein? Não deixa não. Tá bom. Eu vou lá. Eu e você, Zé Afonso lá. Religião? Eu sou cristão, né? Fui batizado, acredito muito nos princípios cristãos. Não sou aquele católico praticante, né? Mas tenho uma vida espiritual muito forte. Gosto de yoga, gosto de meditação. E sempre gostei desde garoto. Resposta. O tempo aqui é um negócio de louco. Medo de alguma coisa? Medo? Medo de perder uma pessoa querida. Tá. Quem que é o Márcio Lacerda, que a gente pré-fechar essa história aqui que o tempo passa rápido? Eu sou um brasileiro comum, digamos, um cara que se esforçou muito, empreendedor e idealista, que gosta de boas causas coletivas. Tá. Um sonho? O sonho é ver um Brasil mais igualitário, com mais justiça, onde o trabalho honesto renda mais. Tá. Você tem medo de morrer, não? Não, tem não. Não? Tem não? Não. Se morrer, vai escrever o que no Jazigo? Tem que perguntar, isso aqui é clichê do programa DNA. Lá no Jazigo. Escreve, deixa. Foi alguém que teve sonhos e trabalhou para realizá-los. É por aí, então. É por aí. Então, vai deixar saudade, então. Né? Obrigado para você. Fica com Deus. Paulinho, parabéns. Cumprimentos pelo seu futuro. Cumprimentos pelo seu trabalho. Tudo de bom aí. Obrigadão.